O silêncio tomou conta do auditório da Escola Estadual Dom Pedro II quando o zelador subiu ao palco para receber o que todos pensavam ser um diploma de brincadeira. A diretora Conceição Santos segurava a pasta de couro nas mãos trêmulas, enquanto olhava nos olhos do homem que havia varrido esses mesmos corredores pelos últimos 7 anos. Os formandos do terceiro ano, suas famílias e o corpo docente observavam com uma mistura de confusão e risos mal contidos. Alguns celulares já estavam gravando, esperando capturar um momento embaraçoso que certamente viralizaria até a manhã seguinte. Mas quando a diretora Conceição abriu a boca para falar, sua voz carregava um peso que fez até os pais mais céticos se inclinarem para frente em suas cadeiras. Senhoras e senhores, ela começou, suas palavras cortando os sussurros maldosos. Às vezes, as histórias mais extraordinárias se escondem por trás dos rostos mais comuns. O zelador ajeitou o paletó emprestado que claramente não servia nele. Enquanto seus olhos procuravam na multidão pelo único rosto que realmente importava. Para entender como chegamos a esse momento, precisamos voltar ao início de tudo, 7 anos antes, no pronto-socorro do Hospital São Vicente. Marcelo Silva estava trabalhando em turnos duplos na obra quando o telefonema chegou. Sua esposa, Fernanda, havia desmaiado no trabalho como enfermeira, e quando ele chegou ao hospital, os médicos já balançavam a cabeça com aquele olhar que ele jamais esqueceria. Aneurisma cerebral, disseram. Nada que alguém pudesse ter feito. Em 3 horas, seu mundo desmoronou, deixando-o sozinho com o filho de 5 anos, Gabriel, que continuava perguntando quando a mamãe ia voltar para casa. A obra acabou 2 meses depois, quando a construtora faliu. Com as contas se acumulando e Gabriel precisando de estabilidade, Marcelo engoliu o orgulho e aceitou a única vaga disponível na escola estadual do bairro. O salário mal dava para cobrir o aluguel do apartamento de 2 cômodos. Mas vinha com um benefício precioso. Gabriel poderia estudar na escola gratuitamente quando chegasse ao ensino médio. Toda manhã, às 5 horas, Marcelo acordava no apartamento apertado, fazia o café da manhã para Gabriel e o levava à escola primária antes de começar seu turno no colégio. Os corredores que mais tarde ecoariam com os passos de centenas de adolescentes estavam silenciosos então, preenchidos apenas pelo som das rodinhas do balde de limpeza no piso encerado. Os outros funcionários eram educados, mas distantes. Para eles, ele era apenas o zelador, invisível exceto quando algo precisava ser limpo. Os estudantes jogavam lixo de propósito, sabendo que ele recolheria. Professores mal reconheciam sua presença quando ele esvaziava as lixeiras das salas. Mas Marcelo suportava tudo com dignidade silenciosa, porque cada salário o aproximava de cumprir a promessa que havia feito a Fernanda naqueles momentos finais no hospital. "Vou garantir que o Gabriel tenha a educação que sonhamos em dar para ele", havia sussurrado para seu corpo imóvel. "Farei o que for preciso." O que ninguém sabia era que Marcelo Silva tinha diploma de engenharia mecânica pela Universidade Federal. O canudo ficava guardado numa caixa no guarda-roupa do quarto, junto com o diploma de enfermagem da Fernanda e as fotos do casamento. Sonhos adiados, depois abandonados completamente quando a vida exigiu sobrevivência em vez de ambição. Durante o intervalo do almoço, enquanto os outros funcionários se reuniam na sala dos professores, Marcelo se esgueirava para as salas vazias e escutava as aulas através das portas entreabertas. Absorvia explicações de cálculo, demonstrações de química e discussões de literatura com a fome de alguém que se lembrava de como era aprender pelo puro prazer de aprender. Gabriel cresceu apesar das circunstâncias, ou talvez por causa delas. Ele entendia que o trabalho do pai, embora humilde, era honrado. Enquanto outras crianças reclamavam dos empregos exigentes dos pais, Gabriel dizia orgulhosamente para qualquer um que quisesse ouvir que seu pai mantinha toda a escola limpa e segura. Quando Gabriel chegou ao 2º ano do ensino médio, havia se tornado um jovem notável. Suas notas eram excepcionais, mas mais importante, ele possuía o tipo de caráter que fazia os professores se lembrarem por que haviam escolhido a educação como vocação. Ele nunca mencionava que o zelador era seu pai, não por vergonha, mas porque havia aprendido cedo que os preconceitos das pessoas podem machucar aqueles que mais amamos. Foi durante o 3º ano do Gabriel que tudo começou a mudar. A professora Helena Mendes, nova no ensino de física, havia ficado à tarde numa sexta preparando um experimento para a aula de segunda. O equipamento não estava cooperando e ela ficava cada vez mais frustrada quando ouviu uma tosse gentil atrás dela. "Com licença, professora", disse Marcelo, segurando o carrinho de limpeza na porta.
Não pude deixar de notar que a senhora está tendo problemas com o gerador de frequência. Posso dar uma olhada? A professora Helena olhou para cima surpresa. O zelador estava se oferecendo para ajudar com o equipamento de física avançada? Ela ia recusar educadamente quando algo nos olhos dele a fez parar. Havia uma inteligência ali que ela não esperava, uma familiaridade com conceitos técnicos que parecia impossível dada a posição dele. Acho que não faria mal, ela disse, se afastando. Marcelo deixou o esfregão de lado e se aproximou do aparelho com a confiança de alguém que entendia exatamente o que estava vendo. Suas mãos se moviam com precisão, ajustando configurações e checando conexões com a facilidade de alguém que um dia sonhou em projetar tais equipamentos. Em poucos minutos, o gerador estava funcionando perfeitamente. Como o senhor sabia fazer isso? Perguntou a professora Helena. Sua voz cheia de curiosidade genuína, em vez de condescendência. Marcelo sorriu tristemente. Às vezes, sabemos mais do que nossas circunstâncias sugerem, respondeu. Depois voltou ao carrinho de limpeza e continuou pelo corredor, deixando a professora Helena olhando para ele com uma dúzia de novas perguntas. Contem nos comentários, vocês já descobriram que alguém que vocês ignoraram tinha profundidades ocultas que nunca imaginaram? A notícia do incidente se espalhou discretamente entre o corpo docente. Outros professores começaram a notar coisas que haviam perdido antes. A forma como os olhos do Marcelo brilhavam quando ele ouvia discussões sobre tópicos complexos. A atenção cuidadosa que ele prestava aos murais mostrando conquistas dos alunos. A maneira gentil como encorajava estudantes com dificuldades que encontrava pelos corredores, sempre sabendo exatamente o que dizer para levantar seus ânimos. A diretora Conceição vinha observando essas interações há meses, quando tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela procurou Marcelo numa tarde enquanto ele limpava seu escritório, sua expressão séria, mas gentil. Marcelo, ela começou, tenho observado você e acho que está desperdiçando seus talentos aqui. As mãos de Marcelo pararam na mesa que estava limpando. Agradeço o emprego, diretora Conceição. Não quero que pense que sou ingrato. Não é isso que quero dizer, ela replicou. Quero dizer que você é capaz de muito mais. Já considerou voltar a estudar, fazer licenciatura? A pergunta pairou no ar como um desafio a sonhos que ele havia enterrado há muito tempo. Marcelo largou o pano de limpeza e olhou diretamente para ela pela primeira vez na conversa. Não posso parar de trabalhar, ele disse simplesmente. Gabriel precisa de estabilidade e faculdade custa dinheiro que não tenho. A diretora Conceição sorriu. E se eu dissesse que existe uma forma de fazer os dois? O Estado tem um programa para adultos trabalhadores que querem se tornar professores, aulas noturnas, sessões de fim de semana, ajuda financeira para quem se qualifica. Levaria 4 anos, mas você poderia fazer mantendo seu emprego aqui. Naquela noite, Marcelo se sentou à pequena mesa da cozinha com papelada espalhada à sua frente. Gabriel estava fazendo lição de casa por perto, ocasionalmente olhando para o pai com curiosidade. Pai, o que é tudo isso? Gabriel perguntou, apontando para os folhetos de faculdade e formulários de inscrição. Marcelo respirou fundo. Era hora de compartilhar o sonho que havia tido medo de expressar, mesmo para si mesmo. Estou pensando em voltar a estudar, filho, para me tornar professor. O rosto de Gabriel se iluminou com um sorriso que lembrava tanto a Fernanda que o peito de Marcelo apertou com memória e esperança. Isso é incrível, pai. Você seria o melhor professor de todos. Os próximos 4 anos foram uma mistura de madrugadas, noites tardias e fins de semana consumidos pelos estudos. Marcelo terminava suas tarefas de limpeza, depois corria para as aulas noturnas na Universidade Estadual. Carregava livros didáticos no carrinho de limpeza, estudando durante intervalos breves entre tarefas. Seus colegas zeladores achavam que ele havia perdido o juízo, mas os professores começaram a vê-lo de forma diferente. Eles observaram sua transformação do zelador invisível para um colega que podia participar de discussões significativas sobre pedagogia e desenvolvimento curricular. Alguns começaram a convidá-lo para sentar nas reuniões do corpo docente durante seus intervalos de almoço, valorizando sua perspectiva única como alguém que via a escola de todos os ângulos. Gabriel, agora no último ano, assistiu à transformação do pai com orgulho e admiração. Ele viu como os olhos de Marcelo haviam recuperado a faísca que estava ausente desde a morte da mãe. O homem que um dia pareceu desgastado pelas circunstâncias, agora estava energizado pela possibilidade.
A parte mais difícil veio durante o último semestre do estágio de Marcelo. Ele teve que pedir uma mudança de horário que afetaria sua renda da limpeza, e o dinheiro ficou mais apertado que nunca. Houve noites em que o jantar consistia no que pudessem comprar na mercearia barata, mas nem pai nem filho reclamaram. Estavam perto demais da linha de chegada para desistir agora. Gabriel havia sido aceito em várias universidades federais, com bolsas parciais, mas estava considerando ficar na cidade para ajudar a sustentar o pai durante a transição. Marcelo não queria nem ouvir falar disso. "Você vai para onde seus sonhos te levarem", Marcelo disse. "Agora eu dou conta." A primavera chegou com a promessa de novos começos. A formatura do Gabriel estava marcada para a segunda semana de dezembro, apenas 3 dias depois de Marcelo completar seu programa de licenciatura. Depois de 7 anos varrendo o chão e esvaziando lixeiras enquanto secretamente trabalhava em direção ao seu diploma de professor, Marcelo Silva estava prestes a se tornar professor Marcelo, o mais novo membro do Departamento de Ciências da Escola Estadual Dom Pedro II. A diretora Conceição havia guardado seu segredo durante todo o processo, querendo surpreender o corpo docente e os alunos que o conheciam apenas como zelador. O plano era revelar seu novo papel na cerimônia, onde seria homenageado por sua dedicação à educação junto com os estudantes formandos. Mas nem todos estavam satisfeitos com esse arranjo. A doutora Margarida Fonseca, supervisora regional de educação, havia sabido da situação através de canais administrativos e estava furiosa. Na mente dela, permitir que um zelador se tornasse professor, mesmo um com certificação adequada, passava a mensagem errada sobre padrões e profissionalismo. Isso é um golpe publicitário. Ela argumentou numa ligação tensa com a diretora Conceição na semana antes da formatura. "Esse homem passou 7 anos esvaziando lixeiras e limpando banheiros. Você realmente acha que os pais vão confiar nele para educar seus filhos?" A diretora Conceição manteve sua posição. "Doutora Margarida, Marcelo Silva conquistou suas credenciais através de trabalho duro e dedicação. Ele conhece essa escola melhor que qualquer um e os alunos já o respeitam. Ele vai ser um professor excepcional." "Veremos isso", a doutora Margarida havia respondido ameaçadoramente antes de desligar. A manhã da formatura amanheceu clara e brilhante. Marcelo ficou em frente ao pequeno espelho do banheiro, ajeitando a gravata que havia emprestado do vizinho. O terno era de segunda mão, mas limpo e passado, e pela primeira vez em anos, ele sentia que realmente pertencia ao mundo que estava prestes a entrar completamente. Gabriel apareceu na porta, magnífico em sua beca e capelo, suas cordas de honra ao mérito penduradas nos ombros, indicando seu status como orador da turma. "Pronto para isso, pai?" Gabriel perguntou, sua voz cheia de emoção. Marcelo acenou, não confiando em si mesmo para falar sem que a voz embargasse. 7 anos de sacrifício, estudo e determinação haviam levado a esse momento. Em algumas horas, tanto ele quanto seu filho seriam reconhecidos por suas conquistas, provando que circunstâncias não definem destino. O auditório estava lotado com famílias, corpo docente e membros da comunidade. Marcelo se sentou com os outros funcionários da escola, seu coração batendo forte enquanto esperava seu momento de reconhecimento. Ele avistou Gabriel entre os formandos, seus olhos se encontrando através do espaço lotado num momento de compreensão e orgulho compartilhados. A diretora Conceição subiu ao pódio para a parte de reconhecimento especial da cerimônia. Antes de apresentarmos diplomas aos nossos estudantes formandos, ela começou. "Quero reconhecer alguém cuja jornada representa o melhor do que a educação pode realizar." A doutora Margarida, sentada na primeira fileira com os outros supervisores, se mexeu desconfortavelmente na cadeira. 7 anos atrás, esse homem começou a trabalhar em nossa escola como zelador. O que vocês não sabiam era que durante esses 7 anos, enquanto mantinha sua posição em tempo integral e criava seu filho como pai solteiro, ele também estava cursando licenciatura através de nosso programa de parceria com a educação de adultos. Murmúrios começaram a se espalhar pela audiência, enquanto as pessoas tentavam identificar sobre quem ela estava falando. Hoje, tenho orgulho de anunciar que Marcelo Silva estará se juntando ao nosso corpo docente neste semestre como nosso mais novo professor de ciências. Marcelo, por favor, venha à frente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, lentamente, algumas pessoas começaram a bater palmas, mas o aplauso era disperso e incerto.
Marcelo se levantou com pernas trêmulas e caminhou em direção ao palco, agudamente consciente de cada olho no auditório seguindo seu progresso. Enquanto subia os degraus para o pódio, ele podia ouvir conversas sussurradas por todo o público. O zelador vai virar professor? Eles estão falando sério sobre isso? Que tipo de padrão essa escola tem? A doutora Margarida se levantou de seu assento, seu rosto vermelho de raiva e constrangimento. Esse era exatamente o tipo de espetáculo que ela havia tentado prevenir. Mas então, algo inesperado aconteceu. Vocês teriam apoiado o Marcelo naquele momento ou teriam tido dúvidas como alguns na plateia? Compartilhem seus pensamentos nos comentários. Gabriel se levantou de seu lugar entre os formandos e começou a aplaudir, lenta e deliberadamente. Suas palmas ecoaram através do auditório subitamente silencioso enquanto ele olhava diretamente para seu pai com orgulho e amor inconfundíveis. "Esse é meu pai", ele disse, sua voz jovem carregando claramente pelo espaço. "E ele é o homem mais inteligente e trabalhador que eu conheço." Um por um, outros formandos começaram a se levantar e aplaudir. Eram estudantes que haviam visto Marcelos pelos corredores durante anos, que haviam testemunhado sua bondade, sua dedicação e sua dignidade silenciosa. Eles entenderam algo que muitos dos adultos haviam perdido: caráter importa mais que circunstâncias. A professora Helena se levantou em seguida, lembrando da noite que Marcelo havia consertado seu equipamento de física e das muitas conversas que haviam compartilhado desde então sobre ensino e aprendizagem. Logo, mais membros do corpo docente se juntaram a ela. O aplauso cresceu mais forte e sustentado conforme pessoas por todo o auditório se levantaram. Mas a doutora Margarida permaneceu sentada, sua desaprovação evidente em cada linha de sua postura rígida. A diretora Conceição entregou a Marcelo o certificado de ensino, mas antes que pudesse falar, a voz da doutora Margarida cortou o aplauso. "Com licença", ela gritou, sua voz amplificada pelo microfone sem fio que havia comandado de um técnico próximo. "Acho que houve um mal-entendido aqui." O aplauso morreu enquanto todos se viraram para olhar a supervisora regional. Marcelo sentiu o estômago despencar ao perceber que seu momento de triunfo estava prestes a se tornar sua humilhação mais pública. "Embora tenha certeza de que o Sr. Silva seja um funcionário dedicado", a doutora Margarida continuou, seu tom pingando condescendência. "Acho que precisamos ser realistas sobre o que qualificações realmente significam num ambiente educacional. Ter um certificado não faz automaticamente alguém material para professor." Ela gesticulou desdenhosamente na direção de Marcelo, que ficou paralisado no pódio, ainda segurando seu certificado de ensino. "Esse homem passou 7 anos limpando após nossos estudantes. Estamos realmente preparados para colocá-lo no comando da educação deles? Que mensagem isso passa sobre nossos padrões e expectativas?" O auditório estava completamente silencioso agora. Até Gabriel havia se sentado, seu rosto pálido de choque e raiva ao ver seu pai sendo atacado tão publicamente. A doutora Margarida não havia terminado. "Proponho que a supervisoria regional revise essa decisão. Até que essa revisão seja concluída, o Sr. Silva deveria continuar em sua capacidade atual como pessoal de limpeza." A diretora Conceição deu um passo à frente, sua própria voz tensa de raiva controlada. "Doutora Margarida, esse não é nem o momento nem o lugar para essa discussão. O Sr. Silva atendeu a todos os requisitos para a certificação e..." "Atendeu?" a doutora Margarida interrompeu. "Porque, de acordo com minhas informações, há questões sobre alguns de seus cursos. Questões que precisam ser resolvidas antes que ele possa ser liberado para instrução em sala de aula." Marcelo sentiu o mundo girando ao seu redor. Depois de 7 anos de sacrifício e estudo, depois de chegar tão perto de realizar seu sonho, tudo ia ser tirado dele na frente de centenas de pessoas, incluindo seu filho. Mas então, uma voz da audiência gritou, clara e forte: "Acho que a senhora precisa verificar suas informações novamente, doutora Margarida." Todos se viraram para ver um homem mais velho e distinto de pé perto do fundo do auditório. Ele estava usando as vestes de um professor universitário e sua presença comandava a atenção imediata. "Quem é o senhor?" a doutora Margarida exigiu, claramente perturbada por essa interrupção inesperada. O homem caminhou para a frente, suas vestes acadêmicas fluindo atrás dele enquanto se dirigia à frente do auditório. "Meu nome é Dr. Roberto Carvalho e sou o diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal. Tenho acompanhado o progresso acadêmico do Sr. Silva pelos últimos 4 anos.
E posso assegurar que suas credenciais não são apenas legítimas, mas exemplares. Ele chegou à frente do auditório e se virou para se dirigir à multidão, sua voz carregando a autoridade de décadas em administração acadêmica. Senhoras e senhores, em 35 anos de administração acadêmica, nunca encontrei um estudante mais dedicado ou capaz que Marcelo Silva. Apesar de trabalhar tempo integral enquanto criava uma criança sozinho, ele manteve média 10 durante todo o seu programa de certificação. Suas avaliações de estágio foram entre as mais altas que já analisei. O rosto da doutora Margarida estava ficando mais vermelho a cada momento. Isso é tudo muito interessante, mas a política exige. A política exige que professores adequadamente certificados tenham a oportunidade de ensinar. Dr. Roberto a interrompeu firmemente. Mas há algo mais que a senhora deveria saber sobre as qualificações do Sr. Silva. Ele alcançou sua pasta e retirou uma pasta, segurando-a para todos verem. O Sr. Silva não apenas completou um programa de certificação de ensino, com base em seu desempenho acadêmico excepcional e sua perspectiva única como alguém que verdadeiramente entende esta comunidade escolar, a universidade ofereceu a ele uma bolsa integral para cursar seu mestrado em educação. O auditório explodiu em murmúrios surpresos. Gabriel se levantou novamente, seu rosto brilhando com orgulho e descrença. Mas Dr. Roberto não havia terminado. Além disso, ele continuou, o Ministério da Educação selecionou o Sr. Silva como um de apenas 10 recipientes em todo o estado do Prêmio Excelência em Conquista de Aprendizagem Adulta, reconhecendo indivíduos que superaram obstáculos significativos para buscar objetivos educacionais enquanto fazem contribuições positivas para suas comunidades. Ele se virou para olhar diretamente para a doutora Margarida. Então, quando a senhora questiona suas qualificações, não está apenas questionando ele. Está questionando o julgamento das mais altas autoridades educacionais do Estado. O silêncio que se seguiu foi profundo. A doutora Margarida se sentou pesadamente, seu desafio público tendo saído pela culatra espetacularmente. A diretora Conceição voltou ao microfone, sua voz calorosa de emoção e justificação. Senhoras e senhores, é um tremendo prazer apresentar seu mais novo membro do corpo docente, professor Marcelo Silva. E se posso adicionar uma nota pessoal, ela continuou, olhando diretamente para Marcelo, em meus 25 anos como educadora, nunca conheci alguém que melhor encarne o que ensinar realmente significa. A crença de que toda pessoa tem valor, potencial e o direito de ser vista por quem realmente é, não apenas por onde acontece de estar neste momento. A ovação de pé que se seguiu foi estrondosa e sustentada. Mas para Marcelo, o som que mais importou foi a voz do Gabriel, cortando o aplauso. "Isso aí, pai! Eu te amo!" Conforme a cerimônia continuou e Gabriel recebeu seu diploma como orador da turma, Marcelo ficou com seu certificado de ensino na mão, finalmente entendendo que a verdadeira lição dos últimos 7 anos não havia sido sobre ganhar credenciais ou mudar carreiras. Havia sido sobre a verdade que Fernanda havia tentado ensinar a ele naqueles anos preciosos que tiveram juntos, que dignidade não é definida por títulos de trabalho ou salários, mas por como tratamos os outros e como buscamos nossos sonhos, mesmo quando esses sonhos parecem impossíveis. Quando a cerimônia terminou e as famílias se reuniram para fotos e celebrações, Marcelo se viu rodeado por estudantes, pais e colegas que queriam parabenizá-lo e dar boas-vindas em seu novo papel. A doutora Margarida se aproximou dele conforme a multidão começou a diminuir, sua hostilidade anterior substituída por algo que poderia ter sido respeito relutante. "Senhor Silva", ela disse baixinho, "devo a ele um pedido de desculpas. Fiz suposições sobre o senhor que foram injustas e não profissionais." Marcelo estendeu a mão para ela. "Doutora Margarida, entendo suas preocupações sobre manter padrões. Espero poder provar que encontrar as pessoas onde elas estão não significa baixar expectativas. Às vezes, significa elevá-las mais alto do que qualquer um pensou ser possível." Ela apertou sua mão, depois se afastou sem outra palavra. Mas Marcelo podia ver que algo havia mudado em seu entendimento. Mais tarde naquela noite, enquanto Marcelo e Gabriel se sentaram em seu pequeno apartamento compartilhando pizza para comemorar suas conquistas, Gabriel fez a pergunta que estava em sua mente o dia todo. "Pai, como você conseguiu? Como continuou quando tudo parecia tão difícil?" Marcelo olhou para seu filho, esse jovem notável que havia crescido observando seu pai limpar chãos enquanto sonhava em ensinar em salas de aula.
e percebeu que a resposta havia estado bem na frente dele o tempo todo. Eu tinha algo para estar à altura, Marcelo respondeu. Todos os dias olhava para você e lembrava que você estava observando como eu lidava com decepção, como tratava outras pessoas, como buscava meus sonhos. Não podia deixar você me ver desistir, porque um dia você vai enfrentar seus próprios desafios impossíveis, e eu queria que você se lembrasse que seu pai nunca desistiu. Gabriel sorriu, o mesmo sorriso que havia carregado Marcelo através de 7 anos de dúvida e luta. Bem, funcionou, Gabriel disse, porque observar você me ensinou que não importa o que outras pessoas pensam que você é capaz, o que importa é o que você sabe que é verdade sobre si mesmo. Vocês já tiveram alguém na vida que mostrou que circunstâncias não definem destino? Contem sobre essa pessoa nos comentários. 3 meses depois, Marcelo Silva estava em frente à sua primeira turma de física como professor certificado. A sala estava cheia de estudantes ansiosos, incluindo vários que se lembravam dele como o zelador que sempre tinha uma palavra gentil e um sorriso carinhoso. Quando começou sua primeira aula, escrevendo equações no quadro com as mesmas mãos que um dia empurraram baldes de limpeza pelos corredores, Marcelo percebeu que sua jornada havia se completado da forma mais bonita possível. Ele não estava apenas ensinando física, estava ensinando algo muito mais valioso: que toda pessoa tem profundidades ocultas, que circunstâncias podem mudar, mas caráter perdura, e que as histórias mais extraordinárias frequentemente se escondem por trás dos rostos mais comuns. O menino que uma vez perguntou quando a mamãe ia voltar para casa havia crescido num jovem que entendia que às vezes as pessoas que mais precisamos são aquelas que menos esperamos encontrar. E o homem que uma vez se sentiu invisível havia descoberto que ser verdadeiramente visto não tem nada a ver com títulos de trabalho ou status social. E tudo a ver com a coragem de mostrar ao mundo quem você realmente é. Família não é apenas sobre relações sanguíneas ou genética compartilhada. Às vezes, família é encontrada na forma como uma diretora acredita em potencial quando mais ninguém acredita. Na forma como estudantes se levantam para aplaudir caráter sobre credenciais. Ou na forma como um filho observa seu pai buscar sonhos impossíveis e aprende que impossível é apenas outra palavra para ainda não realizado. O verdadeiro diploma naquele dia não foi o impresso em papel caro ou assinado por funcionários universitários. Foi o reconhecimento de que dignidade, inteligência e valor existem independente de circunstâncias, e que as lições mais poderosas são frequentemente ensinadas por aqueles que aprenderam a encontrar força na humildade e sabedoria na luta. Nunca julguem uma pessoa por sua situação atual, porque vocês podem estar olhando para alguém que está no meio de escrever um dos capítulos mais inspiradores de sua vida. Às vezes, o zelador empurrando um esfregão pelos seus corredores é, na verdade, o professor que seus filhos mais precisam. E às vezes, a educação mais importante acontece não na sala de aula, mas observando alguém se recusar a deixar circunstâncias definirem seu destino. Se inscreva para mais histórias poderosas como essa e clique no vídeo na tela para assistir o próximo com uma reviravolta tão poderosa que vocês nunca esquecerão.